Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala novamente é o professor Alan para o canal Bicho de Sete Cabeças. Vamos dar continuidade às nossas aulas de Geologia do Petróleo. Para quem perdeu a primeira aula, o link vai aparecer aqui embaixo, é só dar uma clicada e lá ver a aula, dar suas sugestões, opiniões e compartilhar conosco o conhecimento. Vamos lá. Hoje a aula é sobre a origem do petróleo. Ao final dessa aula, o aluno terá a competência de distinguir as duas teorias que existem aí nos estudos da matéria hidrocarbonetos. O que é que nós podemos dizer que existe hoje no mundo do petróleo? Basicamente, nós trabalhamos com duas teorias, a teoria inorgânica e a teoria orgânica. Eu vou logo dizendo de cara que a que tem maior base científica, que é a mais acreditada hoje, é a teoria orgânica. A teoria inorgânica ela foi estudada e durante muito tempo acreditou-se que ela realmente fosse a principal linha de pensamento, mas de alguns do século anterior para cá, ela passou a ser descartada pelas evidências das quais a orgânica apresentou e a inorgânica não foi capaz de se manter. Os argumentos não chegaram a confirmar o que essa teoria afirmava. De modo que nós vamos ver ela um pouco menos. É claro que é bom o aluno, é interessante o aluno saber do que se trata, mas para o nosso curso não é tão interessante assim. Quando a pessoa ela está se habilitando uma área diretamente que envolva diretamente a questão de geologia, aí é preciso que ele domine todas essas informações, assim como a química também. Para a gente que estamos mais lidando com petróleo, nós estamos focando as operações de petróleo, em conhecer um pouco do petróleo para chegar até as próximas matérias que vão falar sobre a perfuração, a completação, a produção. É interessante saber, mas nós não nos aprofundaremos tanto assim nessa questão das teorias. Nós entenderemos como ele é feito, como ele é formado, para poder distinguir as características e aproveitar as informações dentro da nossa área, da nossa indústria. Vamos lá. O que é que nós podemos falar da teoria inorgânica? Bem, ela afirma que o petróleo é gerável na camada referente ao manto, lá no manto terrestre, onde nós sabemos que as rochas encontram-se numa temperatura e pressão muito elevada. Então, a maioria das rochas nessa camada, elas encontram-se no estado pastoso, que nós conhecemos como magma. A teoria inorgânica afirma que é de lá que advém todo o petróleo gerado no mundo, e que a partir dessa criação, ou seja, dessa transformação lá embaixo, através do magma terrestre que se tornará hidrocarboneto, ele passa e atravessa essas camadas através da porosidade das rochas que nós temos mais acima. E dessa forma nós podemos encontrar petróleo em outras camadas, como por exemplo na nossa crosta, que é justamente onde nós encontramos os hidrocarbonetos. Bem, partindo do pressuposto que o petróleo é gerado lá embaixo no manto, nós podemos atribuir uma temperatura absurda na sua formação, aí em torno de 2.000, chegando até 3.000 graus. Então, uma vez formado, esse petróleo, quando começa a se resfriar, o petróleo, quando começa a atravessar as camadas porosas, ele também sofre o resfriamento. E assim ele pode se acumular em outras rochas que possuam a porosidade, ou seja, a capacidade necessária para armazenar essas grandes quantidades de hidrocarboneto. Essa teoria durante muito tempo foi acreditada, durante muito tempo ela foi bastante estudada, mas ela se tornou infundada a partir do momento que ela não conseguiu argumentar como, por exemplo, a criação de petróleo poderia se dar em temperaturas tão elevadas. Então, dessa forma, podemos afirmar basicamente que a teoria inorgânica afirma que o petróleo é gerado através de processos inorgânicos lá no manto terrestre e a partir de então ele migra através da porosidade das rochas superiores. Dessa forma, nós podemos encontrar hidrocarboneto em camadas que não são referentes ao manto. Podemos encontrar o hidrocarboneto aqui embaixo, aqui em cima, na litosfera, a nossa crosta terrestre. Agora, essa mesma teoria, ela também afirmava que o hidrocarboneto, o petróleo, ou seja, poderia ser gerado em outros ambientes. Até porque nós encontramos outros hidrocarbonetos até mesmo no espaço, referente ao metano, por exemplo, que é encontrado até traços de metano em asteroides que caíram da Terra advindos lá do espaço. Essa teoria ela caiu. Ela hoje não é muito acreditada pelo ramo científico.
devido a essas características. Altíssimas temperaturas aqui embaixo no manto, para fazer a criação de óleo de petróleo. A matéria se degradaria a essa alta temperatura, eu tenho muito problema. E ainda por cima, nós não temos como, de fato, comprovar, chegar ao manto e ver se realmente existe hidrocarboneto líquido lá nessa profundidade e nessa temperatura. Nossos equipamentos não estão preparados, nós não temos um aparato tecnológico hoje para perfurar, chegando até o manto e temperatura de 2.000 a 3.000 graus. Isso seria impossível. Dessa forma, seguindo os argumentos da teoria inorgânica, nós consideraríamos o petróleo como combustível mineral e consideraríamos também que o manto produziria petróleo indefinidamente, permanentemente, já que ele está o tempo inteiro convertendo matéria em hidrocarboneto, segundo essa teoria. Já a teoria orgânica se mostra muito mais conclusiva a respeito da explicação da formação do petróleo, do hidrocarboneto. Na teoria orgânica, explicamos a geração de hidrocarboneto através do acúmulo de sedimentos e de matéria orgânica proveniente de vegetais e animais em grandes depressões. Uma vez acumulando esse material orgânico, com o passar do tempo eles serão sobrepostos por camadas de sedimentos, de modo que a ação de temperatura e pressão aumenta a cada camada que é sobreposta. Aí nós precisamos de uma janela de tempo de alguns milhares de anos para que o processo de transformação ocorra. Precisamos da inexistência, no caso muito pouco oxigênio, para que não haja biodegradação. Então aí num ambiente anaeróbio dá-se início ao processo de rearranjo das moléculas inicialmente para a geração de um novo fluido que nós vamos chamar de querogênio. E a partir de então já se tem esse início a produção, a criação do hidrocarboneto, porque esse querogênio nada mais é do que a matéria já sendo degradada, transformada, de modo que os componentes são dissolvidos na matéria e vai sobrar uma grande acumulação de carbono mais hidrogênio. E isso é a mistura básica para a criação dos nossos hidrocarbonetos. A partir do querogênio já tem o início do processo de formação, de transformação da matéria orgânica em petróleo. Existem alguns fatores que precisam coexistir para que o petróleo possa ser gerado. O primeiro, nesse processo precisa haver a ausência de oxigênio. Eu preciso da ação de temperatura, ou seja, calor. Eu preciso de pressão. E eu preciso de uma longa janela de tempo para que todos esses fatores possam se correlacionar e assim dar início e chegar até o processo de criação do hidrocarboneto. Quando todos esses requisitos são atendidos, dá-se início aqui, a reorganização molecular, que vai dar surgimento ao querogênio. Logo após, com o aumento de temperatura e de calor, esse processo vai ocorrer na quebra das moléculas, começando a se ter a produção de óleo. Esse óleo vai inicialmente ser gerado numa rocha, que nós vamos chamar de rocha geradora. Logo em seguida, através das falhas nas rochas, da porosidade, da movimentação dessas falhas, esse petróleo deve ser transportado para camadas superiores e deve ser acumulado em uma nova rocha extremamente porosa, que nós vamos chamar de rocha reservatória. Eu preciso que essa rocha seja extremamente porosa para que ela possa acumular grandes quantidades de hidrocarboneto e mantê-la na sua estrutura até uma possível prospecção e encontrada desse reservatório. Além de tudo isso, vou precisar também que uma nova rocha chamada rocha selante faça o capeamento, ou seja, o isolamento dessa rocha reservatória para que esse hidrocarboneto não venha a continuar seu processo de migração, chegue até a superfície e entre em contato com o oxigênio presente nela.
Aí seria um processo de biodegradação que acontece muito rápido, nós teríamos a perda do hidrocarboneto. Então, nesse processo, com a biodegradação, com a degradação e a quebra das moléculas dos material orgânico, tanto vegetal quanto animal, nós temos todo o processo de criação do petróleo. Nós vamos ver nas próximas aulas esse processo passo a passo, cada uma das fases, temperaturas envolvidas, pressão, principais características, para que nós possamos entender a fundo essa matéria. Dessa aula, o que é que eu quero que vocês tenham, turma? Tenha consciência que no momento em que a matéria orgânica é biodegradada, ela começa a sofrer processo de biodegradação. Ela precisa passar por todo esse processo de aumento de pressão, de temperatura, na ausência de oxigênio, para que eu possa gerar querogênio e em seguida eu possa converter esse querogênio em petróleo. Essa primeira rocha consolidada, essa primeira rocha vai fazer o processo de geração do hidrocarboneto, pois nela que vai estar armazenada grandes quantidades de matéria orgânica. Eu vou chamar ela de rocha geradora. Logo em seguida, o petróleo vai migrar, o que eu vou chamar de migração primária. Ele vai encontrar uma rocha extremamente porosa, que é onde ele vai ser armazenado, uma rocha que eu iria chamar de rocha reservatório. E para haver acumulação, essa rocha reservatório precisa estar selada, ou seja, precisa estar capeada por uma rocha que eu vou chamar de rocha capeadora ou rocha selante. Essa rocha precisa ter uma impermeabilidade extremamente alta e pouquíssima porosidade para não permitir a passagem dos hidrocarbonetos até a superfície. Assim nós temos o processo de criação de petróleo através da origem orgânica, que é a mais aceita hoje. Então, um combustível fóssil, ou seja, um combustível gerado a partir da decomposição de matéria orgânica, de matéria fóssil, de animais e vegetação há milhares de anos atrás. O querogênio, ele é o início desse processo. É a parte insolúvel da matéria, a parte que sofreu a composição e onde todos os outros elementos, com exceção de hidrogênio e carbono, foram solvidos, foram separados e agora fazem parte, porém não compõem mais a sua estrutura principal. A partir do querogênio eu tenho grandes acúmulos de carbono, principalmente, tenho também o hidrogênio e vou ter alguns outros elementos que são contaminantes, como enxofre, por exemplo. A depender de qual tipo de matéria orgânica que forme o petróleo, ele vai ter uma coloração diferente, vai ter uma característica diferente, que nós vamos ver também um pouco nas próximas aulas. Então não existe petróleo com apenas uma característica. A depender da sua matéria, a depender do que o compôs, esse petróleo terá várias características como cor diferente e como composição diferente também. Espero que tenham tirado proveito dessa aula. Qualquer dúvida vocês podem postar aqui embaixo. Não deixem de assistir os próximos vídeos. Forte abraço e até a próxima aula. Aqui quem fala é Alan para o canal Bicho de Sete Cabeças. Acabou, pessoal!